Senhor, nós chegamos diante de Ti como estamos, com a mente cheia, com o coração cansado e com os sentimentos confusos. Reconhecemos que a nossa caminhada não tem sido constante. Muitas vezes cremos, confiamos e até começamos bem, mas não conseguimos sustentar o caminho. Não é falta de fé, é falta de permanência no dia a dia. Acreditamos, mas nossos hábitos não acompanham essa crença. Nós também reconhecemos que começamos processos espirituais e os abandonamos. Iniciamos orações, mudanças internas, compromissos de fé, mas interrompemos no meio do caminho. Quando o entusiasmo diminui ou a rotina pesa, não paramos por rebeldia, mas por instabilidade. Falta estrutura para continuar, quando o sentimento não sustenta mais. Reconhecemos que a nossa fé oscila conforme o dia, conforme o cansaço, conforme os problemas que enfrentamos. Em alguns momentos estamos firmes, em outros desanimados, confusos ou inseguros. Pedimos que nossa fé seja sustentada pela decisão e não apenas pelo impulso do momento ou pela emoção passageira. Admitimos que queremos avançar, mudar de fase e receber respostas, mas muitas vezes resistimos ao processo. Queremos resultado, mas não sustentamos a prática contínua. Esperamos avanço espiritual, mas sem disciplina diária. Isso nos faz parar, recomeçar e parar de novo. Hoje trazemos isso diante de Ti com consciência, sem drama, sem culpa, apenas reconhecendo nosso padrão. Que a consciência do que precisa ser ajustado nos ajude a não negar nossa instabilidade. Que possamos colocar diante de Ti nossa dificuldade de permanência e encontrar força para sustentar o caminho. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes esperamos respostas sem tomar atitudes práticas. Oramos, pedimos direção e clareza, mas permanecemos no mesmo lugar, repetindo os mesmos comportamentos. Esperamos que algo aconteça, sem que nada seja ajustado, dentro de nós ou ao nosso redor. Admitimos que falamos contigo, mas a decisão não vem junto. A oração acontece, mas o passo necessário não é dado. Esperamos que a resposta venha antes de agir, quando o próprio passo é parte da resposta. Isso nos mantém parados mesmo acreditando. Reconhecemos que em silêncio confiamos que tudo virá pronto. Esperamos soluções completas, caminhos claros, segurança total antes de agir. Essa postura nos prende, nos faz depender de condições ideais que quase nunca aparecem, e assim adiamos mudanças necessárias. Também reconhecemos que paralisamos decisões esperando sinais externos. Aguardamos confirmações visíveis, momentos perfeitos, alguma garantia absoluta antes de continuar. Enquanto isso, os dias passam e o processo não avança. Hoje entendemos que fé sem prática não nos move. Esperar sem agir não é confiança, é estagnação. Trazer isso diante de Ti é assumir que precisamos aprender a agir, mesmo com medo, mesmo sem garantias, entendendo que a caminhada se constrói enquanto seguimos, não apenas quando esperamos. Senhor, nós reconhecemos diante de Ti que desanimamos quando não vemos sinais imediatos, quando não há respostas claras, quando as mudanças não aparecem, quando não recebemos confirmações externas. Começamos a questionar se estamos no caminho certo. O silêncio nos desgasta por dentro, porque sentimos que estamos andando sem referência. Admitimos que o silêncio pesa mais do que a dificuldade. Quando há luta, sabemos contra o que estamos enfrentando. Mas quando tudo fica quieto, quando não há sinais nem obstáculos visíveis, a mente começa a trabalhar contra nós. Surgem dúvidas, inseguranças e a sensação de estar parado, mesmo continuando. Reconhecemos que abandonamos processos quando a caminhada deixa de ser intensa, quando a rotina se instala, quando o esforço passa a ser diário e silencioso. Quando não há emoção nem novidade, perdemos o impulso inicial. O que antes parecia propósito começa a parecer peso. Nós confessamos que confundimos estabilidade com estagnação. Quando o processo se torna simples, repetitivo e constante, achamos que nada está evoluindo. Não percebemos que justamente essa constância é o que sustenta a construção. Paramos não porque está errado, mas porque ficou comum demais para nossas expectativas.
Também reconhecemos que interpretamos o silêncio como abandono. Quando o Senhor não nos responde do jeito que esperamos, no tempo que desejamos, criamos a ideia de que fomos deixados de lado. Essa leitura enfraquece nossa fé e nos afasta antes que o processo amadureça. Admitimos que muitas vezes esperamos manifestações externas para continuar. Esperamos sentir algo, ouvir algo, ver algo acontecer. Quando isso não vem, interrompemos o caminho. Não porque Deus deixou de agir, mas porque nós deixamos de permanecer. Reconhecemos que interrompemos caminhos antes do tempo. Saímos no meio da construção. Desistimos quando ainda estávamos criando base. Abandonamos quando o que faltava não era milagre, mas continuidade. Depois, carregamos a frustração de não ter sustentado até o fim. Senhor, hoje trazemos tudo isso diante de Ti com consciência. Não como acusação, não como culpa, mas como reconhecimento do nosso padrão. Entendemos que perseverança não é sentir vontade, é continuar. Mesmo quando não há estímulo, é permanecer quando nada parece acontecer. Aprendemos que o silêncio não é rejeição. Aprendemos que a ausência de sinais não significa ausência de cuidado. Aprendemos que constância, ainda que simples, ainda que invisível, ainda que sem emoção, é parte essencial do crescimento. Pai amado, pedimos forças para não abandonar quando o processo fica silencioso. Pedimos clareza para não interpretar o silêncio como fracasso. Pedimos maturidade para entender que permanecer também é uma forma de fé em prática. Nós aceitamos que nem todo avanço é visível. Aceitamos que nem toda resposta vem rápido. Aceitamos que há momentos em que continuar é o próprio aprendizado. E colocamos tudo diante de Ti com responsabilidade, decididos a não desistir só porque o caminho ficou quieto. Senhor, nós reconhecemos diante de Ti que temos medo de continuar sem garantias. Queremos seguir apenas quando sentimos que tudo está sob controle, quando o caminho parece seguro, previsível e sem risco. Quando não conseguimos enxergar o próximo passo com clareza, travamos. Admitimos que buscamos segurança total antes de agir. Esperamos ter certeza absoluta, estabilidade completa e respostas fechadas, para então decidir. Enquanto essa certeza não vem, adiamos movimentos importantes e mantemos a vida suspensa, como se o tempo pudesse esperar. Reconhecemos que muitas escolhas ficam paralisadas por insegurança. Não avançamos porque temos medo de errar. Não decidimos porque temos medo das consequências. Preferimos não sair do lugar a lidar com a possibilidade de falhar no caminho. Nós confessamos, Senhor, que adiamos decisões esperando uma confirmação perfeita. Um sinal claro, uma sensação forte, uma garantia externa de que tudo dará certo. Enquanto isso, deixamos processos abertos, caminhos pela metade e responsabilidades acumuladas. Também reconhecemos que esse medo, muitas vezes, se disfarça de prudência. Dizemos que estamos sendo cuidadosos, mas no fundo, estamos evitando o desconforto de assumir escolhas. Confundimos cautela com fuga e maturidade com imobilidade. Admitimos que queremos controlar o resultado antes mesmo de iniciar o processo. Queremos saber onde vamos chegar antes de começar a caminhar. Reconhecemos que a busca por garantias absolutas nos impede de crescer. Porque a maturidade espiritual não se constrói com controle total, mas com responsabilidade contínua. Não se trata de saber tudo, mas de permanecer, mesmo sem todas as respostas. Hoje trazemos tudo isso diante de Ti, Senhor, com consciência. Entendemos que continuar sem garantias faz parte do amadurecimento. Aprendemos que fé prática não é ausência de medo, é decisão apesar do medo. Pedimos forças para agir mesmo sem controle total. Pedimos clareza para distinguir prudência de paralisia. Pedimos maturidade para assumir escolhas, sem exigir que tudo esteja resolvido antes de começar. Nós aceitamos que nem toda decisão vem acompanhada de certeza. Aceitamos que há caminhos que só se confirmam enquanto são percorridos. Aceitamos que continuar, mesmo com insegurança, também é uma forma de confiança. Colocamos diante de Ti, Senhor,
Nosso medo de errar, nosso receio de perder, nossa dificuldade de seguir. E assumimos o compromisso de não paralisar a vida esperando controle absoluto. Seguimos com responsabilidade, mesmo sem todas as respostas. Seguimos com consciência, mesmo sem garantias visíveis. Seguimos entendendo que maturidade espiritual não é ter tudo sob controle, mas sustentar o caminho passo a passo. Senhor, nós reconhecemos diante de Ti que muitas vezes agimos com pressa, querendo acelerar caminhos e antecipar resultados. Pedimos consciência para perceber que nem tudo precisa ser feito imediatamente. Que saibamos esperar o tempo certo para cada passo, sem nos forçar além do que conseguimos sustentar. Reconhecemos que levantar sem força nos leva a quedas maiores, que avançar sem preparo compromete o equilíbrio e desgasta o corpo e a mente. Hoje, colocamos diante de Ti a nossa necessidade de realinhamento interno, antes de buscar expansão externa. Que possamos perceber que todo progresso verdadeiro começa na mente, na decisão consciente, antes de se manifestar no mundo ao nosso redor. Pedimos discernimento para agir com clareza, evitando precipitação. Que cada ação venha acompanhada de atenção e reflexão. Que a consciência nos guie, e não a pressa ou o impulso. Que possamos pausar quando necessário, respirar fundo e permitir que o alinhamento interno aconteça antes de nos movermos novamente. Que este momento nos ensine a desacelerar, a valorizar a constância silenciosa, a compreender que o progresso não precisa ser dramático ou rápido. É no cuidado com cada passo, no olhar atento para nós mesmos, que a fé prática se fortalece. Senhor, ajuda-nos a criar espaço dentro de nós para perceber, compreender e agir com equilíbrio, sabendo que o realinhamento precede a expansão e que cada passo consciente nos aproxima do caminho correto. Senhor, nós reconhecemos que nem sempre sentimos vontade de continuar, nem sempre a motivação aparece. E mesmo assim permanecemos. Continuar mesmo sem sinais, mesmo sem emoção, tornou-se parte do caminho que escolhemos. Nós aceitamos que a constância exige disciplina mais do que impulso, que a prática diária constrói aquilo que o entusiasmo inicial não sustenta. Nós seguimos enfrentando dias repetitivos, tarefas comuns, momentos silenciosos que não mostram progresso visível. Mas mesmo assim permanecemos. Mantemos aquilo que precisa ser mantido. Completamos aquilo que começou. Repetimos os atos que fortalecem nossa caminhada, mesmo sem perceber resultados imediatos. A disciplina diária é o que transforma o simples em base sólida. Nós reconhecemos que abandonar compromissos traz alívio momentâneo, mas interrompe a construção. Por isso continuamos. Persistimos nos passos pequenos, repetidos, consistentes, que sustentam o processo. Cada decisão tomada, cada ato concluído, mesmo cansados, mesmo desacelerados, é um movimento de continuidade e não de emoção passageira. Nós aceitamos que a constância não depende de sinais externos ou de entusiasmo visível. Ela se sustenta no que fazemos, não no que sentimos. Persistir, manter a rotina, repetir os atos necessários, nos dá firmeza. E mesmo que pareça invisível, cada momento de permanência organiza o que será visível mais adiante. Nós seguimos conscientes, sem pressa, sem urgência, mantendo os compromissos que escolhemos sustentar. Sabemos que disciplina não exige perfeição, exige presença. Que cada passo repetido seja um ato de decisão, um ato de fé prática, mesmo sem garantia de resultado imediato. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes avançamos sem perceber, agimos no impulso e depois sentimos que poderíamos ter feito diferente. Por isso, pedimos clareza para perceber o caminho antes de nos mover. Que nossos passos sejam conscientes, calculados, sem pressa, mesmo quando sentimos pressão ou urgência ao redor. Nós assumimos a responsabilidade pelas próprias escolhas, entendendo que cada decisão deixa um rastro no processo que construímos. Não buscamos atalhos, nem procuramos desculpas externas. Reconhecemos que a direção e a mudança
dependem do que decidimos e do que aplicamos, não apenas do que esperamos receber. Nós pedimos coragem para corrigir rotas quando percebemos erros, quando a direção não está clara ou quando o resultado não corresponde ao esforço. Que possamos aprender e continuar sem nos perder ou desanimar. A correção faz parte do processo e aceitar fortalece cada passo que damos. Nós pedimos força para continuar ajustando o que for preciso. Nem todo ajuste é visível ou recompensado de imediato, mas cada ação prática mantém o caminho firme e estruturado. Que possamos seguir conscientes, organizando o que precisa ser organizado, agindo com clareza mesmo quando os sinais ainda não aparecem. Nós entendemos que clareza, responsabilidade e coragem andam juntas. Elas nos ensinam a agir com consciência, sem impulsividade, e a sustentar o percurso, mesmo quando o caminho exige repetição, atenção e paciência. Que cada passo seja feito com firmeza, sem pausa por medo ou dúvida. Nós permanecemos atentos a cada passo, conscientes de que a construção exige disciplina e constância. Sabemos que cada ação, cada ajuste, cada decisão tomada com clareza é o que fortalece o caminho e sustenta o avanço. Continuamos sem pressa, sem tentar pular etapas, percebendo que o progresso vem da prática diária, da atenção aos detalhes e da decisão de não abandonar o percurso. Senhor, que sigamos firme com o compromisso, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, sabendo que a constância transforma esforço em aprendizado e o aprendizado em avanço real. Reconhecemos que não há atalhos, que o crescimento se constrói no ritmo certo, com prática, com disciplina e com coragem, para enfrentar cada desafio do caminho. Hoje entendemos que a perseverança não é sobre emoção ou impulso, mas sobre ação consciente, que possamos seguir ajustando rotas, mantendo a clareza nas escolhas e assumindo responsabilidades. Aceitamos cada etapa do processo como essencial, sabendo que cada esforço gera estrutura, e cada prática consolida a fé, e cada passo firme constrói nossa maturidade espiritual. Que nós saiamos desta oração mais conscientes, mais alinhados e dispostos a agir com constância, sem pressa, sem fuga e sem fantasia espiritual. Que cada decisão seja tomada com clareza, cada ação feita com responsabilidade, cada caminho percorrido com firmeza, sabendo que o real progresso acontece enquanto permanecemos no percurso, atentos e determinados a sustentar a prática diária. Amém.